Mas eu, quando era criança, eu sempre fui muito das artes. Então eu falo que quando eu comecei a fotografar, eu comecei a me redescobrir como artista. Tirar essa casca do corporativo, do ser corporativo e da vida do artista. Essa questão de ter vivido algumas dificuldades na vida, de ver de perto as batalhas, as lutas, me faz ter um respeito muito grande pelo outro. Então, quando eu vou retratar alguém, eu busco retratar com o máximo de dignidade possível. Salve, meu povo, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Comunica Favela para gravar a segunda temporada e o segundo episódio. Hoje a gente vai conversar, bater um papo sobre fotografia, memórias, território e também fotografia de rua, fotografia autoral. E para a gente começar essa conversa, a gente trouxe um convidado hoje, e ele que é o Joel Alencar. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, quem que é o Joel, de onde que o Joel vem. Bom, eu sou o Joel Alencar, eu sou do Piauí, eu conterrâneo do Osvaldo também, sou de uma cidade bem pequena, de 5 mil habitantes, e eu cresci nessa cidade, morei lá até os 18 anos, tive uma infância diferente. Até eu tenho 3 irmãos que moram aqui, bem diferente do que eles viveram, dos meus primos que moram aqui também. Lá eu tinha uma certa liberdade de ir para a roça, de viajar pela zona rural, tudo mais, sempre muito próximo das pessoas, do território mesmo. Eu ia todo dia pela manhã para cuidar dos bodes da minha avó, da criação, como a gente chama lá, né? E eu sou muito grato por isso. Em 2010, eu precisava dar um jeito na minha vida, estava com 18 anos, não tinha muitas possibilidades de estudo, de trabalho onde eu morava, e aí resolvi fazer o Enem. Fiz o Enem em 2010, fui para outra cidade, São João do Piauí, eu sou de São Francisco de Assis do Piauí, e aí eu fiz o Enem, 2 dias de prova e tudo mais, voltei, foi bem difícil, voltei para minha cidade, falei, vou para São Paulo, não sabia se ia ter o resultado ou não, vim morar com a minha mãe na comunidade do Santo Elias, favela do Santo Elias, e 2, 3 meses depois eu recebi ali a nota do Enem e eu peguei uma bolsa de 100% de administração. Então eu fui me enveredando por esse caminho dos negócios aqui em São Paulo e tudo mais, até chegar no momento da fotografia que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E como você acha que a administração ela ajuda você na fotografia? Existe uma conexão aí? Acho que uma boa pergunta essa. Eu acho que ter ido por esse caminho da administração, ele teve o ônus e o bônus, né? O ônus, eu acho que a faculdade, esse caminho dos negócios, ele te coloca muito no mundo competitivo. Você tem que ser o melhor, você tem que estar sozinho, você tem ali... Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, e aí, por um tempo, eu travei com a leitura, porque era muito livro de negócio que parece mais um livro de autoajuda. E eu fiquei com uma certa trava. Mas, por outro lado, o bônus de você conseguir se organizar financeiramente, por exemplo, a fotografia é uma arte cara. Tudo que você vai comprar, tudo mais. E eu sou muito grato também porque através dessa minha vida corporativa, eu pude chegar nos insumos para ser o artista que eu estou me tornando hoje. Sim. Pô, legal. Você falou sobre o Piauí, sobre sua infância também. Eu queria saber como é que a sua infância, ela te ajuda hoje em dia quando você vai trabalhar assim com fotografia e tal, porque você falou também sobre essa questão do convívio com pessoas, e a fotografia é isso, né? A fotografia o tempo todo, ela é contato com o outro e a gente precisa saber lidar com as pessoas. Você acha que esse contato que você teve no Piauí, com um contato mais próximo com os moradores, com os vizinhos, você acha que ele te ajudou de alguma maneira hoje para fotografar? 100%, com certeza, porque a minha fotografia é uma fotografia muito próxima. É uma fotografia de imersão. Então, quando eu vou fazer um retrato de alguém, eu gosto de chegar perto. Tanto que eu uso lentes que são grandes angulares, uma 16, uma 23. E por um tempo eu tive uma trava eu falei, não, quando eu comecei a fotografo há pouco tempo, comecei em 2023, como uma terapia, como uma maneira de sair desse caos da vida de São Paulo. E eu falei, não vou fotografar gente, não quero fotografar gente. Vou fotografar bicho, natureza, o que estiver aparecendo. E aí fui indo nesse rolê, conheci algumas pessoas, vi a fotografia de rua primeiramente, e aí vou pra rua, vou fotografar as pessoas, tal, experimentando uma lente zoom, uma lente não sei o que, tal. E aí eu tive uma viagem, que eu tava no Peru, em 2024, e aí eu vi uma cena muito bonita, uma senhora indígena ali, e aí eu vi de longe, tirei umas fotos de longe dela, aí eu tava indo embora, eu falei, vou voltar.
vou pedir pra tirar uma foto dela. Aí eu pedi pra tirar a foto dela, posso tirar uma foto da senhora, aquele espanhol bem mal falado mesmo. Ela falou, não, pode sim. Tirei uma foto dela, retrato lindíssimo, ela sorrindo. E a partir daí eu comecei a me interessar mais por pessoas. Mas até pra não perder essa liga com o Piauí, o que isso me ajudou? Porque lá no Piauí existe uma proximidade, acho que nas cidades pequenas as pessoas são muito próximas. Sim. Tem um senso de comunidade muito forte pro bem e pro mal. Tem a famosa fofoca da cidade pequena, mas também tem a proximidade ali, a vizinhança ali, todo mundo se ajuda. Eu cresci na casa da minha avó, ia pra casa da vizinha da frente, pra vizinha do lado. Quando um falta alguma coisa, o outro vai lá ajudar. A questão cultural é muito forte também. Então, eu cresci dançando quadrilha. Não sei dançar forró, é uma tristeza isso pro nordestino. Mas todo ano eu ia lá, participava da quadrilha, aquela cena cultural muito forte, fiz capoeira, para ajudar. Tem uns parentes que são da política lá também. Sim. Então, ali por volta dos meus 15 para os 18 anos, eu fiz muito rolê com a galera da política. E aí, nesse rolê da política, eu ia muito pra zona rural. Eu conversava com as pessoas, eu recebia as pessoas, eu trabalhei no comitê, então eu era a pessoa responsável por receber as pessoas e conversar. E aquilo ali eu me sentia bem de estar conversando com as pessoas, principalmente pessoas que eu não conhecia. E isso na fotografia me ajuda bastante, porque eu acho que existe uma vertente na fotografia de rua que fala, você não pode interagir com a pessoa. Você tem que fotografar e sair fora. Eu não acho que esteja errado, quem sou eu para julgar, mas a fotografia que eu gosto de fazer é a fotografia de contato. É a fotografia que eu vou chegar na pessoa, eu vou conversar com a pessoa, e às vezes eu converso com a pessoa e nem tiro a foto, eu só converso com a pessoa. Mas eu acho que essa questão da proximidade que existe numa cidade pequena, a questão uma filosofia mesmo, valores de vida, acho que o sertanejo ali, as pessoas que são do sertão são pessoas riquíssimas de cultura, riquíssimas de força. O que falta no dinheiro é nos valores, por exemplo. E você veio aqui para São Paulo, antes de você vir para São Paulo, como que foi seu primeiro contato com a fotografia? Foi no Piauí? Foi só aqui em São Paulo? É engraçado, porque acho que na correria da vida a gente até esquece um pouco alguns trechos da nossa vida, né? Mas eu, quando era criança, eu sempre fui muito das artes. Então, eu falo que quando eu comecei a fotografar, eu comecei a me redescobrir como artista. Tirar essa casca do corporativo, do ser corporativo e da vida do artista. Quando eu era criança, eu desenhava muito, eu gostava muito de desenhar. Eu fui criado pela minha avó. E a minha avó me incentivava muito a desenhar. Só que aí alguém algum dia falou, acho que acontece com milhares de pessoas, isso aí não dá dinheiro, menino, tem que procurar alguma coisa que dá dinheiro. E eu deixei de lado isso. E aí, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu queria ter uma câmera. E a minha avó me deu uma câmerazinha sem marca, uma câmera, nem lembro como que era, aquelas tipo de Digipix, não sei. Sim. Só que não tinha marca, era paralela total. Peba, como a gente fala no Piauí. E aí eu comecei a fotografar tudo, só que eu não sabia o que fazer com aquelas fotos. Eu tentava fotografar um passarinho que estava no pé de ata, como a gente fala lá, né? Tentava fotografar as pessoas, tentava fotografar o reboco da parede. Só que, tá bom, o que eu faço com isso? Então eu terminava apagando aquelas fotos. Eram pouquíssimas fotos, qualidade péssima também. Eu terminava apagando, mas foi um momento muito divertido da minha vida também. Inclusive de chegar em alguma cidade, alguma zona rural, levar a câmera e fotografar essa zona rural. E aí, é uma coisa também que, até fazendo um link com a pergunta anterior, é uma coisa que eu trago comigo, um valor do respeito. Por quê? Por ter vivido a situação de morar numa cidade pequena. Eu sou de uma família pobre. A minha família não tem condições lá no Piauí. Eu sou lá da família que não deu certo. Teve um lado que deu certo, sou do lado que não deu certo. Toda família tem um lado bom, um lado que dá certo, outro que fica ali. O meu avô não foi o cara dos terrenos, meu pai. Mas essa questão de ter vivido algumas dificuldades na vida, de ver de perto as batalhas, as lutas, me faz ter um respeito muito grande pelo outro. Então, quando eu vou retratar alguém, eu busco retratar com o máximo de dignidade possível. Eu acho que isso é importante. Tem muita gente que fala, mas assim, como que fica a questão dos direitos autorais, tudo mais na fotografia, você pede autorização? Eu não costumo pedir autorização. Hora ou outra eu peço ali verbalmente, mas formalizado. Eu parto da premissa que estou fotografando essa pessoa com respeito, e se essa pessoa um dia fala, Joel, eu quero que você apague essa foto, eu quero que você exclua essa foto, tire essa foto onde ela estiver, eu vou fazer isso também. Eu vou respeitar porque a imagem é da pessoa. É aquela pessoa que está sendo retratada. Eu estou só congelando uma fração do tempo ali. Mas a foto é daquela pessoa. Interessante. Eu acho que é isso, né? Quando a gente vai fotografar, a gente tem que ter essa ideia na cabeça mesmo, que a gente está ali só fotografando, mas que a pessoa também, o retratado também, o referente, ele também é coautor também da foto ali, e que ele também quer passar algo, né? Porque sempre quando a gente vai ser fotografado, quando a gente vai estar sendo fotografado,
a gente quer passar uma imagem para o público, né? Então é bom ouvir as pessoas também, entender qual que é essa imagem que elas querem passar. E o fotógrafo também, né? Ele também quer passar ele tem uma intenção na hora de fotografar, que era, tipo, exatamente isso que fala no livro A Câmera é Clara, do Roland. Então, é isso. Mas você falou que começou a fotografar e tal. E como que você começou a se interessar por fotografia de rua? Como que surgiu esse interesse pela fotografia de rua e tal? Eu acho que eu caí meio de paraquedas na fotografia de rua. Eu comprei a minha primeira... Eu sempre quis comprar uma câmera ali. Desde quando eu vim morar em São Paulo, eu olhava na vitrine, geralmente, passava no shopping, via algumas câmeras e eu achava absurdamente caras. E aí eu paro pra refletir, a câmera que eu achava absurdamente cara, tipo, hoje, naquela época era o quê? Era R$600, R$500. Não é barato, não é barato. Mas hoje uma câmera você não vai achar pelo menos de R$3.000. E aí eu falei, eu sempre tô experimentando fazer algumas coisas, fiz teatro, fiz capoeira, fiz muitas coisas. Não tenho dom pra música, infelizmente, também. Assim como eu não sei dançar, não sei cantar, não sei tocar nenhum instrumento. Música não foi pra mim. Eu gosto de admirar a música, principalmente forrozinho. As antigas. Mas eu, 2023, 22 para 23, eu falei, não, eu vou comprar a câmera. Então peguei a câmera de entrada ali, peguei uma Canon, uma XT7, uma T7+, e aí eu comecei, eu lembro que assim que comprei a câmera, eu com a Maite, a minha namorada, a gente foi pra Curitiba. E eu comecei a fotografar ali, tipo, o pato que tava no passeio público de Curitiba, tudo que eu via ali e tudo mais. Não sabia o que era fotografia de rua, não sabia as diferenças da fotografia, porque tem vários e vários tipos de fotografia. E aí eu comecei também a publicar no Instagram, e aí começou a vir pessoas até mim, nesse movimento de publicar essas fotos. E algumas pessoas eram da fotografia de rua. E aqui eu vou destacar o Bruno de Curitiba, o Bruno Brandão. Ele começou a me seguir, começou a trocar ideia, aí hora ou outra eu fiz uma foto, eu lembro que foi na Liberdade. Eu fiz uma foto de um senhor tocando uma flauta, ele comentou, trocou uma ideia comigo, pô, legal, sei o que, fotografia de rua bonita, fotografia de rua. Que bicho é esse? Você já conhecia o Bruno já nessa época? Não conhecia. Eu conheci ele no Instagram. Sim, por Instagram, mas pessoal... 23, né? Pessoal, eu tenho um leque de amizades gigantescas que eu conheci através desse movimento da fotografia do Brasil inteiro. Isso é incrível. E aí eu falei, fui me interessar, fui pesquisar um pouco mais e vou experimentar mais sobre a fotografia de rua. Vou pra rua e vou fotografar. Num momento inicial, tentando entender o que é essa fotografia. É fotografar o prédio, é fotografar o carro, é fotografar pessoas. Hoje eu considero que a fotografia de rua não está limitada aos grandes centros urbanos, mas eu gosto muito, na minha fotografia de rua, de ter um elemento pessoas. Sim. Não quer dizer que toda fotografia de rua precisa ter pessoas. Às vezes você vai fotografar um pombo, é fotografia de rua, na minha opinião. Tem gente que vai discordar. Vai fotografar um prédio ali, claro, se você faz só fotografia de prédio, talvez você tenha que repensar. Isso aqui seria fotografia de arquitetura, não de rua. Mas eu comecei esse movimento no mesmo ano ali, aí foi passando tempo, fui crescendo um pouco mais, estudando, comecei a fazer um curso no Senac também. E aí, em 2024, a gente tinha um desejo de ter um movimento coletivo. Sim. E aí foi quando a gente começou a trocar uma ideia ali, mais ou menos de agosto para frente, de setembro, nós abrimos o Coletivo Rua Brasil. E aí quando a gente começou o Coletivo Rua Brasil, eu falei, será que eu vou querer me enveredar por esse caminho da fotografia de rua? Será que é isso que eu quero mesmo? Só que aí o Coletivo Rua Brasil, ele veio trazendo mais pessoas, ele veio trazendo muita gente bacana, com muita conversa, muita troca, e eu fui me apaixonando cada vez mais por essa fotografia de cotidiano. Eu não vou me prender ao termo fotografia de rua, mas fotografia de cotidiano. E até porque na minha fotografia de cotidiano, tem essa questão da interação que eu já trouxe aqui, que as pessoas, não tem que interagir com a pessoa, tem que roubar a foto e sair. Eu gosto de tirar uma foto de uma pessoa ali que ela sabe que está sendo fotografada. Faço foto roubada? Faço também, porque às vezes eu vejo uma cena maravilhosa, vou fotografar. Mas eu gosto quando tem essa troca, eu chego lá, converso, troco meia hora de ideia com a pessoa e depois faço um retrato dela que ela está olhando para mim. Para mim isso é muito forte. Sim. Você comentou sobre a questão quando você começou a fotografar, essa que você foi para Curitiba e tal, começou a fotografar ali o pato, as coisas. E uma coisa que, quando eu comecei a fazer fotografia de rua, uma dificuldade que eu senti foi que existe muitas coisas para você fotografar na rua. Você pode fotografar pessoas, pode fotografar prédio, pode fotografar sua paisagem, carro, moto, farol, sol contra a luz. Então existe uma possibilidade muito grande. E quando eu iniciei assim, quando eu estava coisando, eu me perdia muito quando eu saía para dar os rolês. Então eu não sabia muito bem o que eu queria fotografar e tudo me encantava. Então eu fazia foto dos prédios, de mulher, de, sei lá, de estação, de poste. Então eu ia fotografando tudo. Mas eu percebi que isso me atrapalhava também. Isso, de uma certa maneira, eu estava meio sem foco. E a minha pergunta é, com tudo isso, quando você sai para fotografar a rua, o que mais te interessa? O que você mais gosta de fotografar além das pessoas? Você já falou que gosta de fotografar muitas pessoas, mas como você faz para falar, pô, hoje eu vou
Ou você não tem isso? Hoje eu vou sair só para fotografar só arquitetura. Eu não costumo sair com uma pauta definida para fotografia. Às vezes eu saio com alguns desejos ali de capturar alguma coisa, mas nunca com uma pauta bem definida. No começo, quando eu saí fotografar, eu também passei por isso. O que eu vou fotografar? E eu chegava em casa, descarregar o cartão de memória, tinha 500 fotos. Dessas 500, salvava tipo 10, 20 fotos. Era isso. Até para você entender ali no começo o que é velocidade, ISO, diafragma, você vai se perder bastante. E tá tudo bem, acho que errar faz parte. E aí foi reduzindo isso com o tempo, entendendo que eu gosto de fotografar principalmente. E aí, trazendo esse foco para as pessoas, e indo além do retratado das pessoas, também a questão das interações. Se eu for fazer uma fotografia, que é uma fotografia mais solta, que eu não vou conversar com a pessoa, eu gosto muito de fotografar interações. Seja um encontro de dois desconhecidos na rua, que faz um momento perfeito ali, instante decisivo, como fala o Bresson, né? Seja uma criança pulando na poça d'água, referenciando mais uma vez a fotografia dele. Eu gosto muito de brincar também com as composições que não são tão comuns ali, não sair um pouco das regras do texto, nada contra, mas eu acho que você tem que brincar um pouco com isso, não se prender às regras, acho que é fundamental. Mas eu gosto muito quando tem esses encontros, esses momentos únicos ali que recaptura. Acho que uma das últimas fotos que eu tirei, que não foi nem uma foto que, nossa, todo mundo amou e tudo mais, foi uma foto que eu tava no Minhocão, saí com alguns amigos, saí com um amigo, com pessoas também para fotografar. Isso é interessante, porque eu fotografo mais quando eu estou sozinho, porque eu acho que eu encontro comigo mesmo, a minha fotografia. Quando eu estou com outras pessoas, eu mais converso do que fotografo. Eu acho que eu tenho uma certa trava também. Mas eu tava com esses amigos fotografando, e aí apareceu um rapaz ali com um cachorrinho, e aí o cachorro pulava. E aí eu tirei uma foto desse rapaz caminhando, indo embora ali no Minhocão, e o cachorro pulando do lado dele. Então ficou uma foto de um momento único ali. Essa foto achei sensacional. Só que é uma foto que talvez não chame tanta atenção de outras pessoas. Que aí entra um pouco no vício imagético que a gente tem também. Acho que isso às vezes até preocupante, esse vício imagético. É isso. Eu acho que é isso. Que existe muito um padrão aí, um padrão visual. Acho que principalmente no Instagram, eu vejo muito... As fotografias, elas são muito parecidas. Eu acho que as pessoas parece que estão fotografando o tempo todo com a mesma câmera, os mesmos assuntos. Não sei se isso é só no Instagram, né? Mas agora quando você vai ver foto, tipo, o site dos fotógrafos que são profissionais, tá? Você vê que isso muda um pouco, cada um tem sua identidade. Como que você vê isso no Instagram? Você, tipo... Como que você vê suas referências? Você vai buscar no Instagram, vai ver algum livro, compra um fotolivro, vai no site, como é que você vai se educar? Tiveram fases e fases também. Como alguém que já nasceu nesse mundo, a minha fotografia nasceu nesse mundo digital, eu não passei pelo rolê do analógico, eu não passei de não ter a internet, então acho que as minhas primeiras referências vieram de onde? Do YouTube, do Instagram. Não vou citar os primeiros vídeos que eu comecei a consumir no YouTube, porque eu vou criticar hoje em dia e não quero fazer isso. Mas no Instagram também, quando eu via alguém que fazia uma fotografia que me pegava ali, tinha um magnetismo, eu parava e falei, opa, aqui é interessante. Talvez é uma pessoa que eu posso ter como referências. E eu vou trazer uns nomes aqui que eu acho que quando eu comecei a fotografar me prenderam muito esse olhar. Eu sou uma pessoa que eu tive muita dificuldade de encontrar fotógrafos do Nordeste no começo. Eu acho que a gente está aqui no Sudeste, em São Paulo, no Rio, Curitiba, a gente tem muito uma bolha e o coletivo ele tenta furar um pouco essa bolha, mas eu comecei a fazer uma pesquisa de pessoas do Nordeste que são fotógrafos. E aí veio o Iago Saraiva, Madruga, um cara sensacional, um cara que ele transforma pedra em ouro em tal onde ele mora. Veio o Melvin Quaresma do Pará, que ele é de Belém, mora em Curitiba, mas o Melvin ele tem uma fotografia muito coração, muito sentimento. Sim. Isso me encanta bastante. O Ricardo Abril também é um cara sensacional. E essas pessoas, além de serem excelentes fotógrafos, são excelentes pessoas. Sim. Teve uma fotógrafa também que eu conheci através de um documentário que eu estava assistindo, Caçadores de Alma, a Ieda Marques. Ela é da Chapada Diamantina. E a Ieda é um ser humano iluminado também. Eu comecei a conversar com ela e aí entender a fotografia. Ela fotografa ali, principalmente, ela fez muito analógico, as festas populares, reisados. E aí isso me remete a uma outra coisa, fazendo vários e vários links. É a questão das festas populares. Eu gosto muito das festas populares. Na minha fotografia ela não está tão direcionada para esse lugar, mas tem algumas outras coisas que acontecem na minha fotografia. Eu gosto muito de uma coisa que o Luiz Braga me disse uma vez no encontro, que ele falou aberto, depois ele repetiu para mim ali que ele estava no meu livro, que ele não busca documentar nada. Ele faz a fotografia dele, mas ele não quer se prender na obrigação de documentar algo. Eu também vejo isso para mim, não quero me prender em documentar algo. Só que, naturalmente, a gente vai registrando
um pedaço do tempo, um fragmento do tempo, uma cultura que existe naquele momento. E eu acho isso muito... E quando eu vou para o Nordeste fotografar, eu fico muito feliz quando eu fotografo o vaqueiro, Sim. quando eu fotografo, agora eu tive o Juazeiro do Norte, fotografei uma procissão das candeias, porque aquilo com o tempo talvez não exista mais. E aí por que eu fiz esse link? Eu cresci muito com a minha avó me contando histórias dos risados. Porque quando eu era criança, vinha o pessoal nas casas, cantando, dançando, só que eu não vi mais aquilo. Sim. E na minha cidade isso não é mais comum, talvez as novas gerações nem saibam o que é isso. Então, acho que você registrar esse pedaço do tempo, preservar essa memória é importantíssimo. E aí, eu sou uma pessoa que eu não sou muito das regras, eu não sou muito do... Eu estudo fotografia hoje, eu faço cursos formais ali na academia, mas eu não fico feliz quando alguém tenta me colocar dentro de uma caixinha. Sim. Esses dias eu vi que para você ser artista, você precisa ter formação. Eu criei um debate com a pessoa ali na hora, porque imagina se todo artista for obrigado a passar por uma faculdade, quanto artista a gente não conheceria hoje? É, verdade. Principalmente, né, quando se trata da fotografia. Tem mais. Só queria trazer aqui acho que uma das duas grandes referências que eu tenho na fotografia, que eu não posso não citar, que é o João Machado. Sim. O João Machado tem uma história de vida que a minha é muito parecida com a dele, que é essa questão de ser um retirante, sair do lado do Nordeste, vir para São Paulo, buscar uma vida melhor. E o João, ele fez isso maravilhosamente. Ele começou ali a fotografar desde quando eu era uma criança, praticamente ele estava fotografando já. E eu tive a oportunidade de conhecer o João quando eu fiz uma imersão com ele no ano passado e construí uma grande amizade com ele, que eu converso, que eu troco muita ideia. É um ser humano iluminadíssimo. E um outro que eu não conheço pessoalmente ainda, mas que eu admiro muito a fotografia dele, que é o Thiago Santana. Thiago Santana, eu fui pro Crato agora nas minhas últimas férias, e eu comprei o livro Benedictus, eu olhei o livro Benedictus e tudo mais, e eu me encanto muito com a fotografia do Thiago Santana. É uma fotografia de memória mesmo, uma fotografia muito forte em relação à memória, ao território dele, a registrar o território dele, que para mim, eu tive a oportunidade de voltar pro Piauí pela primeira vez no ano passado, como fotógrafo, em janeiro do ano passado, e eu fui com o coração na mão. Será que eu vou conseguir fazer alguma fotografia? Será que eu vou conseguir registrar alguma coisa? É isso. Antes de a gente começar a falar sobre o seu trabalho, quais são o que você anda fazendo no momento, qual a sua pesquisa, mas ainda continuando na fotografia de rua, eu queria saber de você, que a gente também vai falar sobre o coletivo também, como que surgiu o coletivo, quem são os integrantes do coletivo Rua Brasil, mas eu queria saber qual que é a importância para você da fotografia de rua. Porque você anteriormente falou sobre essa questão da fotografia de rua, ela não ser simplesmente só fotografar, registrar os centros urbanos, grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal. Uma vez eu li também um livro do Boris, que ele fala, não sei se era ficção ou realidade, mas um dos livros do Boris, que ele fala da importância dos fotógrafos ambulantes. Sim. Que antes não existia tanto fotógrafo, pelo fato da fotografia ser uma coisa muito elitizada, muito cara, uma coisa de elite. E ele falava que os fotógrafos vinham de outros estados, de outros países, iam para uns estados menores aqui do Brasil. E ele fala que os únicos registros dessas cidades menores, da construção delas, como que elas se deu, só foram feitas, as cidades só têm registro quando um fotógrafo ambulante foi lá e fotografou. As que esses fotógrafos não foram, não existe registro da história dela, da construção dela. Então eu queria saber qual que é a importância da fotografia de rua para você, assim. Eu acredito que é isso. Embora hoje tenha uma saturação imagética muito grande, tem muitas imagens sendo produzidas o tempo todo, e aí eu acho que entra uma questão, eu não vou chamar de dom, mas entra pessoas que têm um olhar diferente, têm um olhar diferenciado, que conseguem fazer algo que é fora dessa bolha gigantesca de saturação imagética, que produzem algo consistente, algo bonito. Mas eu acho que a fotografia de rua, por mais que talvez as pessoas não queiram colocar nesse lugar, ela tem um papel fundamental na preservação da memória, do espaço-tempo. Sim. A fotografia que o Iago faz lá em Itaueira hoje, da rua, a fotografia que o Gustavo Minos faz da rodoviária de Brasília, daqui a 10, 20 anos aquele território vai estar completamente diferente. Aquele território vai ser outro território, as pessoas vão ser outras pessoas. E eu vou trazer muito essa questão da minha cidade, porque eu vim morar aqui em 2010, eu tive a oportunidade de voltar em 2014. Em 2014, a cidade que eu deixei já não existia mais. As ruas que eu conhecia, eu já não conhecia mais. O caminho que eu fazia para ir para a roça da minha avó, que antes tinha mato, muito mato, saía da rua, tinha um cemitério, tinha uma escola, um hospital, e não tinha, era aquilo. Eu ia entrar na estrada de terra. Quando eu vou pra lá hoje, casa, até o cemitério não sei mais onde tá. Eu morri de medo de passar na frente do cemitério. Sim. E aí, eu senti muita falta de ter um registro dessa época. Porque ninguém fotografava lá, ninguém fazia isso. Da mesma forma aqui em São Paulo. Eu vou pegar aqui um exemplo também de quando eu vim morar em São Paulo, que mudou completamente.
dois lugares. A Rua Augusta antes era o Fervo à noite ali e tudo mais, a Baixa Augusta. Hoje virou o quê? Uma rua qualquer com um monte de condomínio também. Existe alguns lugares, alguns pontos de resistência, ainda existem alguns pontos de resistência, mas não é mais a mesma Rua Augusta que existia em 2011, 2012. Sim. O Anhangabaú, acho que é um exemplo gritante aqui. O Anhangabaú já passou por várias e várias fases, já foi Rio, não conhecia essa fase do Rio há muito tempo. Já foi eu achava muito bonito quando o meu primeiro trabalho em São Paulo, quando eu cheguei, antes de entrar na faculdade até, eu comecei a trabalhar no telemarketing, num prédio que tinha uma vista para o Anhangabaú ali na Líbero Badaró. E eu achava o Anhangabaú lindíssimo, arborizado, a galera andando de skate e tal. E aí depois dessa última reforma, o que é o Anhangabaú? O que é? Então acho que é isso. E aí tem uma coisa muito triste também, que é acho que é a privatização de espaços públicos. Não posso deixar de fazer essa crítica. Vários e vários fotógrafos estão sendo proibidos de fotografar no Anhangabaú. Por quê? É um espaço que está acontecendo show, um espaço que está com iniciativa privada e tudo mais. E quem que vai preservar essa história? Vamos pagar alguém para registrar e preservar essa história? Porque é algo que os fotógrafos de rua fazem muito bem, registrar esse fragmento do tempo. Então, só para fechar o meu pensamento aqui, eu acho que a fotografia de rua, por mais que talvez muitos não desejem, tem esse papel de registrar um fragmento do tempo, de preservar a memória do território, das pessoas, como as pessoas se vestem hoje, como que era aquele espaço hoje. Então, esse papel de preservar a memória é muito forte na fotografia. Sim, acho que é isso. Sobre essa questão da privatização dos espaços públicos, isso vem acontecendo com bastante frequência em São Paulo, principalmente das praças e também dos parques também, né? O Parque Villa-Lobos, que é aqui próximo, aqui também é um exemplo disso. Não um parque literalmente privatizado, mas ele era um parque que antes o estacionamento era gratuito. Sim. Hoje em dia, para você entrar lá, você tem que pagar estacionamento. E não é barato. Na questão do campo também, o campo onde as pessoas jogam bola, antes era um campo que você poderia marcar um horário e jogar. Hoje em dia você tem que fazer um aluguel, você tem que alugar, tem que pagar mensalidade por mês. Então, esses espaços eles vão começando a ser privatizados e a periferia ela vai começando também a não acessar mais esses espaços por falta de dinheiro. Então, a periferia cada vez mais está ficando mais dentro da periferia. Por isso que eu acho também que é importante ter espaços culturais dentro da periferia. Com certeza. E é isso. Outro exemplo de um lugar que foi privatizado... Se você me permite só fazer um link, claro. Agora, já que a gente entrou um pouco nesse assunto de privatizar espaços públicos e tudo mais, do quanto a periferia está sendo cada vez mais presa dentro da periferia. Teve um exemplo que aconteceu no ano passado com um amigo meu, um grande amigo que faz parte do coletivo também, que convidaram ele para compartilhar o trabalho dele no veículo e falaram para ele, você só não pode entrar no tema política. Calma aí, como que você é um fotógrafo e você não pode entrar na política? Eu acho que a arte ela é política, a fotografia ela tem que ser política. Principalmente quando você faz uma fotografia que não é só a fotografia comercial, que é uma fotografia autoral, que é uma fotografia de uma pesquisa que você está fazendo, você tem que sim ser político, você tem que ser politizado. Eu sou muito grato também quando eu comecei a fotografar, porque as pessoas, a própria fotografia, ela me fez ser um ser pensante novamente nesse contexto. Ela me fez refletir sobre política, ela me fez voltar para um lugar de pensamento que eu me perdi devido a essa influência do mundo corporativo. Então, só queria fazer esse parênteses que fotografia, arte, ela é política e tem que ser política. Isso, fotografia e a arte em si, ela é totalmente política. É isso, agora falar um pouco mais sobre seu trabalho mesmo, quais são os projetos que você está desenvolvendo. Sei que você tem não sei qual que seria a palavra, mas um afeto pelo Nordeste, pelo Norte e Nordeste. Você fotografa muito o Norte e o Nordeste. Recentemente você viajou para alguns estados do Brasil, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco também? Qual foi esses estados? Dessa vez não passei pelo Pernambuco, mas fui para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu queria saber como que foi essa experiência e qual que é a diferença de você fotografar São Paulo, Rio de Janeiro e fotografar o Ceará. Você foi pro Cariri? Cariri. Qual foi essa diferença aí? Como se vê? Você acha que as pessoas... Pelo menos eu nunca fotografei o Ceará, nem o Rio de Janeiro, nunca fui para esses estados, mas eu acho que as pessoas... elas são totalmente diferentes do estado de São Paulo, mas queria que você falasse. Sim, eu acho que é uma diferença gritante, né, realmente, de um estado para o outro. E isso a gente percebe na vida, no trato diário, realmente. Todo lugar tem pessoas maravilhosas, e o contrário também é real, mas eu acho que também tem uma questão muito da memória afetiva também, onde eu me sinto mais à vontade para produzir, para fotografar. E aí tem sempre também um cuidado muito grande de não me colocar naquele lugar do colonizador, da pessoa que vai lá só para explorar a imagem do outro e não dar nada em troca.
E eu acho que quando eu comecei a fotografar aqui, São Paulo, Curitiba, e aí eu tinha muito aquele medo de sair pra rua, de apontar a câmera pra uma pessoa, porque a câmera, ela é uma arma, de certa forma. Sim. Eu acho que é muito forte você apontar a câmera pra alguém. E aí eu comecei a fazer a fotografia, tem momentos que eu fico muito travado, e eu percebo que tem muito a ver com o meu estado de espírito também. Se eu tô num momento zen, um momento tranquilo, eu vou me soltar, eu vou fotografar, eu vou conversar com todo mundo. Se eu não tiver, eu vou ficar travado. Volto pra casa com 10 fotos. Olhe lá. Sim. Mas eu acho que é legal quando você vai fotografar aqui em São Paulo, porque as pessoas, ou Curitiba, ou Rio de Janeiro, porque as pessoas já estão mais acostumadas com essa dinâmica Sim. da câmera. Existe também uma preocupação muito grande em relação ao direito da imagem? Existe. Às vezes você vai, posso tirar uma foto sua? O que você vai fazer com essa foto? Pra que é? Às vezes você mostra, não, eu faço trabalho, tá? Não, não pode tirar, beleza. Eu não costumo receber muitos nãos. Isso eu acho que é bem positivo. Mas quando eu vou pro Nordeste, eu tô em casa. Num primeiro momento foi muito difícil para mim fotografar, porque eu achava que eu estava incomodando as pessoas. E aí depois eu comecei a perceber que muitas pessoas queriam ser fotografadas, queriam ser registradas. E aí eu comecei a me sentir mais à vontade também, mas foi bem desafiador a minha primeira experiência. Dessa vez, indo para o Cariri, para o Juazeiro do Norte, é muito efervescente em relação à fé, à religiosidade, à cultura. Então foi muito fácil fotografar. Eu estava com o coração na mão, falei, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou produzir, eu não conheço ninguém lá. Conheço algumas pessoas de Instagram, mas não conhecia ninguém lá do Crato. E por que eu fui pro Crato? Porque os meus bisavós, segundo contam os meus parentes, são de lá. Sim. Eles saíam do Crato, foram pro Piauí, e aí quando eu fui pro Crato, eu falei, por que eles fizeram isso, né? Mas enfim, saiu de um lugar que tem muita água, era verde, um semiárido, um deserto praticamente, mas tem suas riquezas também. E aí eu cheguei lá, fui pro mercado municipal lá. Eu sempre gosto de começar pelo mercado municipal. Aí eu comecei a conversar com as pessoas, tal, já comecei aquela interação. Mas eu fico mais leve também quando eu tô lá. Eu me sinto em casa. E aí, beleza, não fotografei ali, fiz uma foto ou outra meio assim. Aí eu encontrei dois fotógrafos de lá, que tinham conversado comigo pelo Instagram, e a gente foi pra uma feira dos romeiros. Porque eu tive sorte eu fiquei 3 dias em Juazeiro do Norte, depois eu voltei algumas vezes, porque é perto. E aí aconteceu uma procissão muito grande, que é a procissão das Candeias, que é o pessoal que eles vão acompanhar a Santa, Nossa Senhora das Candeias, com candeeiros, com velas. O típico é o candeeiro. Já tá se perdendo, inclusive, porque tinha gente com aquela velhinha eletrônica no celular. Mas o tradicional é o candeeiro. E aí eu comecei a fotografar aquela feira ali, e aí você vai na ansiedade. Foto, cortei pé pra caramba, estourei luz pra caramba também, até porque eu fui com uma câmera que eu não tava tão habituado. E aí depois eu fui respirando, me assentando um pouco ali e começando a conversar com as pessoas. Sim. Eu lembro que tinha dois romeiros lá, e aí eles estavam sentados num simulacro, não sei a forte, mas era uma simulação de uma casa de taipas, e aí eles estavam sentados na frente, que chegava assim, além disso, foi pros meninos, vou lá conversar. Beleza, eu fui lá, sentei, conversei e tal, um era de Alagoas, outro era do Pernambuco, estavam na Romaria, que eu era do Piauí, mas morava em São Paulo, e eu fiz a foto. E pra mim já valeu toda aquela viagem, aquela foto em si. Mas eu acho que é muito isso, eu não vou falar que é mais difícil fotografar aqui em São Paulo do que lá no Nordeste, talvez seja mais fácil para quem se coloca numa situação de poder, porque se a pessoa vai pro Nordeste e acha que todo mundo é inferior a ela, talvez a pessoa vai exercer uma função de poder que seja complicada. Eu não procuro fazer isso. Sim. Eu detesto, eu tive algumas experiências que enfim, não vou comentar aqui, mas eu procuro chegar com respeito. Em São Paulo tem mais trava, então, porque aqui em São Paulo acho que o ar é mais pesado um pouco. Clima. Eu sinto isso às vezes, mas eu fotografo aqui em São Paulo, tenho fotos maravilhosas, principalmente no interior de São Paulo também. Tenho fotos em São Paulo que a primeira foto que entrou em uma exposição foi uma foto que eu fiz no Minhocão. Tava passando um senhor ali, e aí tinha uma placa com a frase, eu tirei a foto, ficou uma composição bacana. E foi a primeira vez que eu entrei numa exposição. Foi bem difícil conseguir a primeira exposição. Qual que foi essa exposição? Foi no Festival de São Paulo, pelo Senac, a exposição Cidades. E aí eu lembro que foi em 2024, a primeira vez que entrei na exposição. Entrei em 4 exposições no ano. Ano passado já foi mais de 10, esse ano já estou em 3. Então acho que tá melhorando. É isso. Já me perdi um pouco no que eu ia comentar. Mas você falou sobre o Ceará e tal. Só não complementei no Rio Grande do Sul. Eu esqueci de falar, né? O Rio Grande do Sul, eu cheguei, a gente foi com a minha namorada pra lá, porque o avô dela estava morando em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e nós fomos para Porto Alegre, pegamos um carro e fomos para Gramado. Não consegui fotografar em Gramado. Não consegui. Tem coisas maravilhosas em Gramado, mas é uma situação, é uma cidade muito
turística que se vê como um pedaço da Europa no Brasil. Desculpa o pessoal do Rio Grande do Sul que vai acompanhar, mas foi a minha sensação. Conheci pessoas maravilhosas, recomendo muito ir na Casa do Colono, tem um pãozinho com linguiça lá que é maravilhoso. Em Canela também, conversei com muita gente, senhor maravilhoso nos canyons lá, mas eu me senti que ele tem um monte de museu da NASA, museu de não sei o quê, não vou nem comentar também, mas enfim. E aí quando eu voltei não tive muito tempo também de fotografar, eu estava trabalhando, era emenda de carnaval, e aí eu fui para Garibaldi, Bento Gonçalves, a gente ficou muito na casa do avô dela, tal, uma coisa mais familiar mesmo, e aí voltei para Porto Alegre, em Porto Alegre eu comecei a fotografar um pouco mais, mas parece muito com São Paulo. É uma São Paulo menor, Porto Alegre, na minha opinião. Também conversei com pessoas incríveis lá, por um estado de espírito meu, talvez já estava um pouco de ressaca de uma viagem muito intensa, eu não quis me aproximar muito das pessoas para fotografar. Mas eu fiz umas fotos que eu gostei, mas eu voltei para casa com 30 fotos dessa viagem. E queria que você comentasse sobre o seu trabalho mesmo, o que você vem desenvolvendo, o que você está fazendo. Atualmente, eu estou trabalhando num projeto de longo prazo, ele já mudou de nome. Ele começou como Sertão, mas acho que Sertão, todo mundo usa o Sertão. Ele virou um pouco linha do retorno. Por que linha do retorno? Porque eu estou retornando para o meu território, para minha cidade, mas também é um retorno que não é só meu, é um retorno simbólico que eu também atravesso outros sertões, outros lugares do Nordeste, e é engraçado porque assim, sempre tentei, eu vou trabalhar um projeto, que projeto eu vou trabalhar? E aí no Senac, eu fiz o curso técnico, me formei esse ano, foi ano passado, setembro do ano passado, eu faço pós lá inclusive, e aí tinha o desafio, você fechar com um projeto. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer um documental. Foi onde me cativou mais ali. E aí eu pensando, refletindo, mudando de ideia e tal, eu falei, eu vou para o Piauí, tem uma viagem que eu já vou visitar minha avó. O meu grande desejo, sempre pensei, é fazer uma incursão nas cidades, nas zonas rurais, mas para esse projeto específico eu vou voltar a fazer o caminho que eu fiz quando eu vim morar em São Paulo. Eu vim de ônibus, na Itapemirim. Sim. Não é propaganda, inclusive. Mas eu vim pela Itapemirim, acho que a maioria dos nordestinos vai Itapemirim ou Gontijo. Espero que a gente tenha melhorado, porque na minha época não era boa, parece que não. E aí eu falei, vou fotografar esse caminho do retirante, essa travessia que ele deixa o seu conforto, o seu lar, para vir para esse caos que é São Paulo. E aí, a minha namorada me acompanhou, ela tá sempre comigo, uma pessoa incrível, tá sempre me apoiando, sou muito grato a ela, Maitê. E aí ela foi para me dar uma força nesse projeto, ela voltou comigo 2 dias e meio de ônibus, e eu fui ali no primeiro dia, acho que por estar com alguém, você fica um pouco mais acanhado. Porque se eu tivesse eu falar, gente, sou fotógrafo e tal, vou fazer quem não quiser aparecer, me fala que eu não vou fotografar. Aí eu fiquei mais na minha, encolhidinho ali, fotografei um pouco mais ali a parada, os ônibus e tal. E aí, conforme foi avançando, eu fui me aproximando mais das pessoas. Eu fui fotografando as pessoas. Eu não extraí o máximo possível dessa viagem, porque eu vim fotografar as pessoas, já estava no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. E aí, eu usei esse trabalho eu complementei ele, eu entrevistei algumas pessoas que são do Piauí, para trazer um relato de pessoas que já fizeram essa ponte. Tive um encontro maravilhoso. Na minha sala tinha uma menina, a Mel, que ela falou, meu pai é do Piauí. Você vai para o Piauí? Eu falei, vou para o Piauí. De que cidade seu pai é? São Francisco. Eu sou de São Francisco. Você de Assis? São Francisco de Assis. Então foi uma coincidência muito, muito legal. E aí algumas coisas que a fotografia vai proporcionando. Para fechar esse trabalho, eu fui entrevistar ele. E aí eu cheguei lá, eu falei, conversando, tal, contando a história. Não, porque seu tio-avô me levou para Petrolina, não sei o quê, no caminhão de algodão. História vai, história vem. E eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, eu gostava muito de conversar com os mais velhos. Sim. É isso que na minha fotografia eu carrego até hoje, de ter trocar essa ideia, conversar. E eu conversava muito com as pessoas mais velhas da cidade e tudo mais. E ele falava, porque tem a minha irmã, a Maria Rosa, que mora lá, tem o Edivaldo, meu irmão. E eu refletindo Maria Rosa, explicando e tal. Eu olhei pra ele assim, aí eu peguei meu celular, tava com sorte, tinha foto no celular. Falei, é sua irmã? Na minha viagem para o Piauí em janeiro, por uma coincidência, a Florzinha, que eu conheço desde criança, ela estava passando lá na pracinha. Ô, Florzinha, como tá a senhora? Tudo bem e tal? Posso tirar uma foto da senhora? Por que, Gel? Me chamam de Gel lá. Tô feia, não, a senhora tá linda. Tirei a foto e não publiquei, não fiz nada, deixei guardada. Essa foto, nesse momento, alguns meses depois, chegou até o irmão dela, que não se viam há 40 anos. Então foi bem emocionante, eles voltaram pro Piauí, agora ele voltou pro Piauí, a Mel foi com ele, acompanhei a viagem, foi maravilhoso, mas de certa forma, eu passei o contato do sobrinho dele, então foi uma ponte de pessoas que não se viam há 40 anos que a minha fotografia possibilitou de certa forma. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu tô me estendendo aqui, mas para falar do meu projeto, e aí eu voltei, eu tive a oportunidade de fotografar a minha cidade,
pela primeira vez. Fotografei a feira, tudo mais. E aí eu tive acho que foi duas fotos mais difíceis que eu fiz na minha vida, foi fotografar a minha avó, que me criou, e o meu pai. Sim. Até porque a minha avó, por toda essa carga emocional, a minha mãe e tudo mais, e o meu pai, é difícil você fotografar alguém que não foi tão bom para você e dignificar essa pessoa. Então eu fotografei o meu pai, uma foto que eu acho lindíssima, maravilhosa, mas ela tem um peso muito grande para mim. Sim. Porque foi uma pessoa que foi distante, quando estava presente era uma pessoa violenta e tudo mais. É uma pessoa que até hoje me traz muita dor de cabeça para mim. Meus irmãos, no entanto, que são mais distantes, mas foi difícil. Mas a partir dessas primeiras fotos eu comecei a desenhar essa linha do retorno. De voltar, de fazer as fotos lá. Tem uma foto que eu acho maravilhosa também, que eu estava no outro interior da minha cidade, que é um varal de carnes. Sim. Uma carne de bode pendurada. E eu via muito aquilo quando eu era criança. Eu ia lá pegar um pedacinho de carne seca, comia salgada, crua. Essa foto é linda. Eu adoro essa foto. E aí eu fui, depois em maio, em abril, eu fui pra Bahia, pra Xique-Xique, com o João Machado, fazer imersão. Me adentrei cada vez mais, fui me apaixonando cada vez mais por voltar para esse lugar. Agora eu fui pro Ceará e pretendo conhecer outros estados, outros lugares do Nordeste também. No interior do Pernambuco eu não tive a oportunidade de fotografar, ainda quero fotografar vaqueiro. Um vaqueiro com sua indumentária, que eu acho lindíssimo ali, não tive a oportunidade ainda. Mas é isso, é um projeto que ele vai se construir daqui a muitos e muitos anos. Espero ter um acervo legal daqui para frente e tal. A gente está com um projeto com o Coletivo Rural Brasil de lançar um zine, quero trazer algumas dessas fotos nesse zine agora em maio. Mas é um lugar que para mim é um lugar muito afetivo. E eu quero fazer desse meu projeto principal, não sei se divida mais um deles. Sim. Você falou quando você estava falando sobre o Cariri, o Ceará, eu vi algumas fotografias que você postou no Instagram, então eu acompanhei meio que pela internet essas viagens aí que você fez para esses estados. E tem uma foto que é uma das que eu gosto bastante, que é a foto que é de um senhorzinho com a vela assim na cabeça, assim. Acho uma foto muito bonita, que fala muito, acho que fala muito sobre o Nordeste também. Mas o que eu queria saber mesmo é sobre você. Eu vi que você também, no Ceará, você encontrou o Samuel Macedo. Eu não tive a oportunidade, eu conversei com ele, mas não tive a oportunidade de encontrar ele. Vocês não se encontraram? Não, é uma grande referência que eu tenho também. O Samuel ele faz um trabalho maravilhoso lá. Ele estava passando por uma situação que a gente não conseguiu se encontrar, a gente tentou marcar algumas vezes, mas não foi possível. Mas é um cara que para mim é uma referência também, fotografa já há mais tempo que eu, um cara gigantesco. Ele trabalha no Centro Cultural do Cariri como fotógrafo. Inclusive, o Thiago Santana é o diretor do Centro Cultural do Cariri. E para mim, quando eu comecei a pesquisar as referências, o Samuel Macedo, ele foi um dos primeiros que eu encontrei também. E assim, as pequenas alegrias que o Instagram traz. Samuel não me seguiu de primeira, ele demorou um pouquinho para me seguir, mas quando ele me seguiu, a gente começou a trocar ideia, foi muito rico, foi maravilhoso. Então, ele é uma pessoa que eu admiro demais mesmo. Sim. E agora falando um pouco mais sobre o Coletivo Rua Brasil, como que surgiu o coletivo, qual que era o intuito do coletivo, qual que era a intenção por trás da criação do coletivo? O coletivo, ele surgiu de uma conversa do Bruno e comigo, né? Hoje a gente está em 5 pessoas, de certa forma representando todas as regiões do Brasil. Foi até quando a gente começou a falar de montar o zine em parceria com o pessoal da Selo Vertigem, eles trouxeram esse insight e falei, mas vocês estão em todas as regiões do Brasil. Porque tem uma palavra que eu gosto, mas não vou lembrar agora, mas uma das coisas que São Paulo costuma matar na gente é o quê? É quem a gente é. Então, por muito tempo, eu sempre falei, eu sou do Piauí, mas o meu sotaque foi apagado, eu fui me apagando enquanto uma pessoa nordestina, e a fotografia resgatou isso muito forte. Porque você é do Piauí, fulano é de Curitiba, outra é do Norte, outra é de São Paulo, outra é em Brasília. Então, a gente está meio representando todas as regiões do Brasil. Mas o coletivo, ele começou uma conversa do Bruno de Curitiba comigo. A gente precisa criar uma página, uma plataforma para dar visibilidade para a fotografia de rua que está sendo feita no Brasil. A gente sentia muita falta disso, de ter espaços de visibilidade para essa fotografia de rua. Existiam várias páginas, existem até hoje, mas que a gente não via esse destaque para a fotografia de rua do Brasil. E aí a gente criou a logo ali, tudo mais no Canva, bem amador. E aí começamos a publicar, convidar o pessoal topou, tudo mais. Começou o primeiro post, começou a bombar. O coletivo ali, um ano, chegou em 10 mil seguidores. E aí a gente fez algumas atividades presencialmente. A gente trouxe fotógrafos para falar, o João Machado para conversar, o PH, que hoje é um dos membros, veio do Acre para falar também sobre a trajetória dele, lançar um livro também. E a gente foi convidando mais gente. Nós convidamos primeiramente o PH, que é do Acre, é um cara sensacional, a fotografia. É engraçado porque pelo menos todo mundo tá no coletivo,
Acho que a Jéssica fotografa mais tempo, mas são pessoas que começaram a fotografar há pouco tempo. Sim. Não são pessoas que estão numa caminhada de muito tempo na fotografia. O Bruno começou em 23 como eu, o PH também, eu comecei em 23, como eu falei. O Ricardo, ele teve uma viagem para o Japão, começou a fotografar lá. E a Jéssica, acredito que fotografa mais tempo. Mas enfim, hoje o coletivo ele tem 5 pessoas. O Bruno, eu, o PH, a Jéssica, que é de São Paulo, Jéssica Bertoni, e o Ricardo Abril, que ele é de São Paulo, morou em Curitiba, nasceu em São Paulo, morou em Curitiba, mas hoje vive em Brasília. Sim. Então, são pessoas que têm uma sintonia muito grande. É um ambiente muito gostoso de se trabalhar, cada um faz as coisas no seu tempo, não tem nenhum tipo de cobrança, não tem nenhum tipo de hierarquia, e aí acho que isso facilita bastante. E a gente tem ali a intenção de tirar o coletivo do espaço virtual e trazer ele para o espaço físico. Ano passado a gente conseguiu fazer 2 exposições. Uma exposição fizemos lá em Curitiba, no Degusto Café, ano passado foi, porque a gente nasceu em setembro de 24. Em maio a gente já fez a primeira exposição. Em setembro, acho que foi em setembro, nós fomos para Amparo. A gente participou do Amparo em Foco com uma exposição também. A gente promoveu algum... E a gente trabalha muito com parceria. Então, a gente faz uma parceria com uma plataforma, com um espaço e tudo mais, a gente vai enaltecendo as pessoas que fazem a fotografia de rua. Hoje o coletivo é muito mais sobre o trabalho de quem está produzindo a fotografia de rua do que sobre a gente. A gente também, como membros, a gente também fortalece o nosso trabalho. Sim. A gente aprende muito com o coletivo, por todas as trocas que vem. Tem um grupo no WhatsApp que bomba o dia inteiro. E aí o Melvin, ele apadrinhou muitas coisas do Coletivo Rua Brasil. Ele trouxe muitos insumos, muitas dicas. Ele deu a ideia de criar o grupo do WhatsApp, que hoje tem 300 pessoas lá no grupo. E eu fico muito feliz quando, às vezes, ano passado, lá no começo do coletivo, tava na rua, você é o Joel? Sou o Joel. Ó, tô famoso, tô me reconhecendo, né? Porque você é de Curitiba, acho que o cara tava me confundindo com o Bruno. Mas só de ser reconhecido por causa do coletivo, acho que isso já é muito, muito prazeroso pra gente. E o coletivo, ele cresceu muito rápido por causa das parcerias, esse trabalho. E o que a gente busca muito no coletivo é sair da bolha. Sim. Você não vai dar destaque para alguém que é de São Paulo, a gente vai dar destaque. Só que o nosso principal objetivo é o quê? É fortalecer a fotografia que está sendo feita por uma mulher, é fortalecer a fotografia que está sendo feita por um indígena, fortalecer a fotografia que está sendo feita por alguém do Nordeste, por um negro, por alguém da comunidade LGBTQIAN+, para ter acertado. E é isso, a gente trabalha em criar esses espaços de visibilidade para quem está fazendo uma boa fotografia de rua no Brasil. Pô, legal, muito importante o Coletivo Rua Brasil aí para quem é fotógrafo de street. Eu vim conhecer mais a fotografia de rua, assim, através do Coletivo Rua Brasil. Eu sempre fiz uma fotografia mais documental mesmo, assim. Não que documental não seja a rua, mas o documental porque eu me dedico mais tempo em fotografar um único lugar, então, sim, muito documental. Mas interessante, assim, a proposta do Coletivo Rua Brasil. Parabéns aí para todos que estão movimentando, estão dedicando energia para que a fotografia de rua ela possa circular e o Brasil, sim, que ela possa ser vista. Em questão de caixa, assim, vocês têm um caixa, vocês pensam em inscrever em algum editais para fazer exposições, porque eu vejo que o Coletivo Rua Brasil, ele caberia muito dentro de um edital, sim, assim, tipo, para fazer saídas fotográficas, sim, que se transformará em exposições. Vocês já pensaram em algo assim? A gente pensa muito, a gente tem um desejo muito forte de conseguir algum edital, alguma coisa. O PH, eu acho que ele é o cara que tem mais experiência com editais dentro do Coletivo Rua Brasil, ele encabeça isso muito bem. E a gente está sempre mapeando para tentar conseguir alguma coisa. Muitas vezes falta o tempo. O tempo, sim, porque cada um tem... Eu não sou 100% fotógrafo, embora eu gostaria. Eu trabalho no mundo corporativo. Então, de segunda a sexta, das 9 às 18, eu tenho que me doar ao mundo corporativo. E os outros dos demais também, né? Cada um dentro da sua responsabilidade. Mas a gente tem, sim, um interesse muito forte de conseguir angariar algum edital, de fazer mais exposições, de publicar alguma coisa. A gente está muito feliz de conseguir fazer esse primeiro zine agora com o apoio do time do Selo Vertigem. Quando a gente tem uma exposição, a gente tira do nosso próprio bolso. Acontece bastante isso quando a gente vai fazer algum evento, alguma coisa. Às vezes acontece que nem Amparo. Amparo a gente negociou, vamos fazer uma coisa a gente vai pagar, só que o Festival de Amparo foi lá e cobriu. Falou, não, traz as fotos, faz a curadoria. Eu fiz a curadoria dessa exposição e eles cobriram todos os custos da exposição. Então isso é muito bom porque a parceria leva a gente para alguns lugares. Mas a gente tem sim a intenção de ter um livro, ter uma revista que seja anual, de ter mais exposições, de dar visibilidade para mais gente, de fazer oficinas em outros lugares. E uma coisa muito, acho que eu não falei, falando um pouco do coletivo, a gente fica muito feliz quando a gente vê outros coletivos surgindo. Porque é o que eu falei, o mundo corporativo me preparou para ser competitivo, a fotografia para ser colaborativo. Então, surgiu com um coletivo novo, vamos somar, vamos trabalhar junto. E às vezes eu estou conversando com uma pessoa, como que é um coletivo ao Brasil, não sei o que eu queria fazer. Não, faz.
pode fazer, não sei o quê. Lá no Ceará, agora no Cariri, tava conversando com o Guilherme, e aí alguém falou, eu queria ter um movimento, mas, mano, começa, tal. Ele começou o Rede Fotográfica, que tem bastante potencial. Eu faço parte hoje do Foto Nordeste também. Sim. Foto Nordeste, ele é dedicado à fotografia nordestina. Hoje tem, espero lembrar de todo mundo, o Iago faz parte, a Vanessa Alcântara, o Vitor, a Beatriz Souza, o Vitor Oliveira, a Beatriz Souza, eu tô esquecendo de alguém, vou matar o Danilo Almeida, são esses. Espero não ter esquecido ninguém. É isso, o coletivo também do Nordeste lá é muito bom também, eu acompanho também, acho que tem uma curadoria muito bem feita, assim. E falando sobre curadoria, você também faz umas curadorias também para outras páginas também de fotografias, principalmente de rua. Como que você faz uma curadoria assim para essas páginas? O que você pensa? Eu penso em destacar quem está fotografando no Brasil, primeiramente, porque hoje eu faço curadoria do Street Avengers, que é uma página fundada por um brasileiro, só que ela tem muita presença internacional, então já é um hub internacional de fotografia, só que aí, além de mim, tem alguns outros brasileiros que estão sempre levando a fotografia de rua feita no Brasil para lá. Eu acho que hoje eu só fiz um post de uma pessoa que não é do Brasil, mas fotografa no Brasil. Sim. Mas eu sempre busco alguém que está fazendo uma boa fotografia, mulheres principalmente, negros, pessoas que fazem parte de minorias da periferia, para aparecer, ter esse destaque. Sim. Esses dias a gente publicou um trabalho, tanto no Coletivo Rua Brasil, quanto no Street Avengers, que é uma menina do Rio de Janeiro, a Lígia, ela tem um Instagram, câmera dela, ela tem 16 anos. Ela tem um olhar sensacional, sensacional. Eu recomendo seguirem ela depois. E é isso, a gente busca, não importa se você tem 1000, se você tem 100 seguidores. Se você tem o olhar, você vai ter espaço, seja no coletivo, seja no Street Art, seja no Foto Nordeste. Acho que é isso que importa, a gente dá caminho para quem está disposto a caminhar. Às vezes acontece, né? Às vezes a pessoa, em tudo na vida, alguém vai lá, Deusvaldo, me ajuda com isso, faz isso tudo mais, só que a pessoa está sendo oportunista, ela não quer oportunidade, está sendo só oportunista. Já aconteceu em alguns momentos, só que eu não deixo isso me afetar também. Eu prefiro continuar acreditando que alguém vai alavancar, que vai crescer, espero que cresça até mais do que eu. E eu acho que hoje eu existo muito para ajudar o outro, para dar esse espaço para o outro. Consequentemente, também vou crescer. Se eu não crescer, é o meu caminho, é o meu destino. Eu vejo dessa forma. Pô, legal. Acho que é isso, né? Vocês que assistiram até agora aí, se inscreve aí no canal, dá seu link aí, seu joinha. Compartilha com os amigos também, com as amigas, com os amigos, com quem vocês acharem importante estar ouvindo esse conteúdo. O Joel é um fotógrafo que está se movimentando muito no ramo da fotografia de rua, uma pessoa que merece todo o respeito, não só ele, mas também todos os membros do coletivo Rua Brasil. Então segue lá o coletivo Rua Brasil também, dá aquela força pro pessoal. Toda semana o pessoal faz uma curadoria lá. Acho que tem vocês fotógrafos que vocês precisam conhecer, né? Hoje a gente tem o fotógrafo que você precisa conhecer, que a gente traz novos entrantes na fotografia. A gente tem o coletivo Rua Brasil Apresenta, que a gente usa para apresentar os medalhões. Gustavo Minas, o pessoal que já tá gigante, João Machado, Letícia Valente também, então a gente sempre usa, e tem esse daí. E a gente tem também séries temáticas, né? Porque às vezes a pessoa, nem tá construindo uma série, só que a gente começa a falar, eu gosto muito de trabalhar junto com a pessoa. Você tem uma série que você tá trabalhando? Não sei, tem umas fotos aqui e tal, a gente vê um tema em comum, e a gente começa a pensar em uma série, às vezes a pessoa continua, às vezes não. Então a gente tem isso, e também a gente tem os destaques mensais, o pessoal que usa a hashtag Coletivo Rua Brasil, que marca a página, está sempre destacando nos stories, e mensalmente a gente faz a curadoria com os destaques. Eu não vou falar os melhores porque depende de cada curador, quem mais encanta o olhar daquele curador. Esse mês, inclusive terça-feira, eu vou soltar a minha curadoria lá. Boa. Então é isso. Também, se vocês quiserem participar aí, como é que faz para participar do grupo do Coletivo Rua Brasil no WhatsApp? Lá no Instagram do Coletivo Rua Brasil, a gente tem um destaque nos stories que tem um link para o grupo do WhatsApp. Basta seguir também o Coletivo Rua Brasil, sigam os membros também, sigam a galera que a gente divulga por lá. E se quiser ter o trabalho destacado, usa a hashtag Coletivo Rua Brasil e marca a página, que com certeza vai ter um espacinho para vocês por lá. E é isso. E também eu faço parte do grupo aí, estou no grupo aí. Eu vejo que, para quem tá na fotografia que quer ficar sabendo de algumas informações, o Coletivo Rua Brasil é um caminho muito interessante para se seguir, porque lá tem uma parte que é um grupo que é só para editais, então se vocês que gostam de editais, que querem se inscrever nos editais de fotografia, esse é um lugar para você estar conhecendo também os editais, o pessoal estão sempre mandando lá algo lá,
para vocês se inscreverem. Tem também, tô falando, pode falar. A gente tem um grupo fala. geral, que é um grupo mais aberto para conversar e tudo mais, que a gente sempre pede que manter dentro da temática da fotografia de rua. A gente tem algumas regrinhas, é sempre importante olhar essas regrinhas para manter ali todo mundo dentro da mesma página. Eu acho que eu sou uma pessoa que não gosta de regras, mas acho que algumas são necessárias para a gente manter a saúde do ambiente. Então, tem um grupo geral para ter uma conversa mais aberta, tem um grupo de críticas, foi uma ideia do Melvin, inclusive você manda a sua foto lá, você manda o contexto, manda como que você fez aquela foto, e as pessoas vão fazer uma crítica construtiva em cima daquela foto, classificado caso você queira vender algum equipamento, queira comprar algum equipamento. Tem o convocatórias, que a gente manda lá editais, festivais, chamadas. Por que a gente criou isso? Eu tinha muita dificuldade de acompanhar essas convocatórias, sempre perdia. Então a gente criou isso para facilitar também. E eu acho que os principais são esses que a gente tem lá no canal do WhatsApp. Fala aí suas redes sociais, quais? Onde encontra o Joel aí no Instagram? No Instagram lá é o @JoelAlencar, é só isso. E tem também o meu site, joelalencar.com, que eu trago a atualizar, inclusive. Mas eu trago lá um pouco dessas séries que eu trabalho, esses trabalhos que tem mais uma conectividade, a linha do retorno está lá, um pouco do street também, algumas viagens que eu fiz. Aquela foto que eu citei do Peru também tá lá, não tem um álbum dedicado à viagem do Peru. É preciso dar uma enriquecida, as do Ceará não estão lá ainda. Mas principalmente no Instagram, no Joel Alencar, tem todas as postagens que eu faço, tento manter ativo lá e compartilhar um pouco dos bastidores, como que eu faço foto. Tem o meu canal também, o Laboratório Aberto, dentro do Instagram, que eu falo um pouco do meu processo. Tento, pelo menos. Sim. Eu vi que você fez lá no Porto de Cultura com a Marley Porto, você participou de um curso e também você desenvolveu um livro artesanal de fotografia. Eu não vi o livro ainda presencialmente, mas eu ia trazer, esqueci. Você também tem no seu canal no YouTube, você mostrando lá o livro, como que ficou. Eu gostei muito do livro, achei muito bem diagramado, as cores também, como que tá. Inclusive, acho que eu dei até um salve em você quando você tava vendendo. Aí você falou, não, Dena, esse é um primeiro, tô vendo como vai se dar. Você pensa em lançar um livro futuramente? Como você tá trabalhando isso? Foi muito prazeroso esse processo com a Marlina na Porticultura. A Marlina é uma pessoa sensacional. Eu tive, além de fazer esse curso com ela, do livro artesanal, eu tive a grata surpresa dela ser professora na pós do Senac também. Sim. A minha primeira professora na pós do Senac de Porto. E para além do resultado que foi o fotolivro, eu ganhei uma verdadeira consultoria de portfólio que ela me deu também. Inclusive, a linha do retorno começou a se desenhar a partir desse curso. Eu fiz esse livro artesanal, costurei o livro, recortei e tudo mais, montei esse livro. Aí ele virou um livro meu, para ter um certo portfólio também. Eu quero produzir mais. Eu sinto que o meu trabalho está ainda engatinhando, embora tenha algumas fotos que eu acho maravilhosas, mas eu quero ter um pouco mais de solidez para pensar em lançar um livro. O primeiro passo vai ser o Zine, um trabalho coletivo, com o coletivo Rua Brasil Selo Vertigem, vai ter fotos minhas, do Bruno, da Jéssica, do PH e do Ricardo, e a partir daí também quero evoluir para ter, quem sabe, um Zine ou realmente um livro meu. Estou esperando ter um pouco mais dessa maturidade fotográfica para ter esses insumos, esse material. O Zine que vai sair pelo Selo Vertigem, ele vai estar à venda para o público? Vai estar à venda, a gente quer fazer, esperamos lançar em maio, queremos fazer um pré-lançamento, vai vender pela internet também, lá no canal do coletivo a gente vai vender, mas ele vai estar aberto, espero que com um valor bem acessível também. Sim. O pessoal que está começando aí na fotografia de rua, ou então na fotografia documental, ou na fotografia, seja em qualquer área da fotografia, o que você indicaria para quem está iniciando, por onde começar? Sei lá, fazer um curso, ir no YouTube? Eu vou usar muito o exemplo de como eu comecei, mais ou menos como eu comecei, porque assim, eu comecei a fotografar com o celular, embora não publicasse tudo mais, eu fazia uma viagem fotografar com o celular. Então é isso, é não se prender a equipamento primeiramente. Você não precisa ter uma câmera super top para começar a fotografar. Qualquer equipamento, claro, não vou ser impreciso e falar, uma câmera melhor você não vai produzir coisas melhores. Que influencia sim, influencia, isso é fato, mas você já começa a treinar o seu olhar. Tem pessoas que fazem fotos maravilhosas, melhor do que eu, com o celular, nem um celular top, com uma câmera de entrada, fotografa o tempo todo, fotografa bastante, pratica, erra, não espere acertar sempre, erre bastante também. Tem muito conteúdo de graça na internet, tem muito canal no YouTube bacana. Essa série Caçadores de Alma, que eu citei aqui, ela está disponível no YouTube também. E busque isso. Eu consumo muitas referências para fora do mundo da fotografia. Eu assisto muito filme, eu gosto de cinema nacional, acho uma riqueza incrível. Quando eu fui fazer a viagem
do Retirança, que fez o projeto da viagem de ônibus, eu assisti Central do Brasil, reassisti Central do Brasil, tentei replicar um pouco da estética. Mas é isso, consome bons conteúdos, consome a imagética do cinema, livros. A literatura me ajuda na minha fotografia. É engraçado, porque a literatura às vezes é só texto, Sim. mas ela me ajuda bastante na minha fotografia. E buscar referências. Busque referências. Eu acho que é importante você ter um repertório de referências, sejam referências clássicas, Bresson, Larraín, Vivian Maier, ou referências mais atuais, Gustavo Mina, João Machado, Ieda, Elza Lima, Melvin, tantos outros aqui também, Deusvaldo, tantos outros que você pode usar como referência para enriquecer cada vez mais essa sua fotografia. É isso, então estamos finalizando mais um episódio aí do Comunica Favela, mas antes de finalizar propriamente dito, você tem algum conselho aí para dar? Quer falar algo a mais? Tem alguma coisa que a gente não perguntou? Eu acho que é o respeito, né? Eu queria deixar como fazer uma boa fotografia acima de tudo. Ter respeito pelo retratado. Ter respeito por quem você está fotografando, pelo que você está fotografando. É dignificar. Eu, particularmente, eu não gosto de fotografias que são de tragédia. Assim como eu não gosto de ver um noticiário que só passa tragédia. Tem muita gente que faz fotografia de morador de rua. Tem como fazer a fotografia de morador de rua dignificando ele. Tem muito isso. Mas tem gente que faz só a foto pela foto. Isso eu acho que é um desserviço à fotografia, à sociedade. Então acho que é isso, buscar dignificar quem você está retratando, o que você está retratando. É isso. Então é isso, pessoal. Quero agradecer aqui o Joel pela presença, pelo bate-papo, pela troca aí, pelo conhecimento que ele passou para nós sobre fotografia de rua. E segue aí o Joel, então, a página do Coletivo Rua Brasil, Joel Alencar, os outros integrantes também do coletivo. Segue o Comunica Favela também no Instagram. Se quiserem me seguir também, podem me seguir lá no Instagram também, @pdeusvaldo. E tamo junto. Se precisarem, se vocês quiserem também conversar sobre fotografia, quiserem participar do Comunica Favela, a gente tá com um formulário aberto aí. Será um prazer entrevistar outros fotógrafos, outras fotógrafas aqui também no Comunica Favela. Eu tenho muito essa ideia, quero muito entrevistar mais fotógrafos e mais fotógrafas também para o nosso podcast, porque a minha área é algo que eu gosto e acredito que existe poucos equipamentos que dão essa visibilidade aí para os fotógrafos. O Coletivo Rua Brasil faz isso muito bem, questão da visibilidade, então a gente também gostaria de estar trazendo mais fotógrafos aqui, fotógrafas, para estar conversando sobre seus trabalhos, e é isso. Tamo junto, meu povo.